Boa noite, queridos. Amém. Que a saudosa paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Mas eu queria que a gente continuasse em oração agora um pouquinho. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Erga sua voz ao Senhor nesse momento, pedindo para que o Pai venha sobre nós aqui com mais da sua presença. Comece a declarar a Ele aquilo que Ele é merecedor de ouvir. Declare ao Senhor a sua bondade, a sua majestade. Pai, nós desejamos mais de Ti, Pai. Nós desejamos mais a Sua presença aqui, Senhor. Nós ansiamos por mais de Ti. Pai, vem neste lugar, vem com Tua glória aqui, Senhor. Vem com Tua presença, Pai. Espírito Santo, Tu és desejado aqui. Nós ansiamos por Ti, Pai. Nós ansiamos pela Sua presença. Ah, Jesus, Jesus. O que mais queremos é desfrutar da Tua presença manifesta aqui, Pai. O que nós mais queremos é poder contemplar a Tua face nesse lugar. Pai, o que nós mais queremos é que o Senhor seja o centro de tudo aqui em nossas vidas e governe aqui da Sua maneira. Nos leve diante do Teu rio. E nós sabemos que quando o Seu rio passa, quando Ele toca, quando Ele passa em nosso meio, Ele gera vida. E é isso que nós ansiamos aqui, nós desejamos, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a palavra de Deus em Lucas 19, 10. Somente esse versículo por enquanto. Uma passagem muito conhecida sobre quando Jesus cruza o caminho de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 10. Todos abriram, digam sim. Vamos ler. Hoje, vou ler o 9 antes. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Apocalipse 21, 5 diz que eis que faço novas todas as coisas. Separei esses dois versículos porque eu queria falar sobre algo que nós precisamos de fato caminhar todos os dias. E às vezes é necessário relembrar, porque passa os nossos dias e nós nos esquecemos de algo que precisa ser uma prioridade em nossas vidas, que é quando Jesus ele entra, quando Jesus ele está presente. O que é o viver ao redor da presença? Nós falamos muito sobre a presença relacional de Deus aqui. Nós falamos sobre construir um lugar para a presença do Senhor. É um lema para nós como comunidade, mas às vezes parece que nós, como pessoas, estamos distantes daquilo que significa isso, porque deixamos que muitas coisas tomem esse lugar, colocamos outras prioridades, ou não entendemos o poder que é se reunir ao redor da presença dEle. E hoje eu queria relembrar com você sobre isso. Sabe por quê? Porque quando a gente ora para que o Senhor venha tocar um lugar, tocar uma cidade, tocar uma casa, tocar uma rua, tocar uma igreja, na verdade é Ele estabelecendo a sua presença e se relacionando com o povo, fazendo com que a sua presença ali transborde ao redor
daqueles que estão cultivando esse lugar e sejam impactados por tudo aquilo que Jesus carrega consigo. E esses 2 versículos, eles falam muito sobre isso, de uma maneira muito pessoal e relacional, sobre como ele tocou uma casa, e o outro falando justamente sobre a reconstrução de tudo, que ele faz novas todas as coisas. Apocalipse 21:5, ele fala sobre a reconstrução de nova terra. Então a gente precisa entender que esse Deus poderoso, que é o que tem o poder de construir tudo de novo, de fazer tudo novo, é aquele que faz rio nascer no meio do deserto, é aquele que está disponível também para estar em nossos dias, tocando as nossas vidas, caminhando conosco, fazendo morada em nossa casa. Talvez seja esse entendimento pessoal que muitas vezes falte para nós, em acessar aquilo que Jesus nos coloca disponível. Porque quando oramos, não podemos orar de um lugar distante, mas entendendo aquilo que Ele está deixando disponível para nós como família. Existe algo poderoso, sabe, na chegada de Jesus, quando Ele entra num lugar. E a Bíblia, ela não fala somente aquilo que Jesus ensinava, mas ela dá uma ênfase grande, de fato, naquilo que acontecia quando Ele chegava num lugar, quando Ele tocava uma vida, quando Ele se fazia presente no meio de um povo. E quando Ele chegava, meu irmão, a palavra, ela declara de forma tão poderosa que tempestades se acalmavam. Quando Jesus chega, ventos param, o mar se acalma. Você entende? Mortos se levantam, enfermidades recuam e são destruídas, identidades mudam, pessoas são libertas, pecadores voltam a sonhar e ter um lugar na mesa, ventres estéreis começam a gerar promessa. Isso precisa falar muito para nós aqui, como igreja, como comunidade. Talvez essa mensagem, ela seja um lembrete para nós, que nos faça relembrar tudo aquilo que um dia Ele falou para nós, e tudo aquilo que Ele quer fazer em nós, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Porque a enfermidade que estamos passando hoje, Ele já declara que é sobre as suas pisaduras nós podemos ser sarados. Ele chama o pecador para um lugar na mesa e fala que volta e veio buscar e salvar o que estava perdido. Identidades mudam, como aquele homem que morava no cemitério, era conhecido como um endemoniado de Gadara, mas volta a ter nome próprio, volta à sua casa, reconstrói sua vida e se torna um grande pregador. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o centro daquilo que nós buscamos e chamamos de avivamento. Então, quando buscamos avivamento, na verdade estamos buscando a pessoa do avivamento. Gregório falava que nós precisamos amar mais o avivador do que o avivamento. Nós precisamos buscar o avivador, porque o avivamento é consequência da presença dele estabelecida no lugar. Então, quando buscamos Jesus, tudo muda, tudo ao nosso redor é transformado. Talvez o que falta a gente viver algo daquilo que Ele já prometeu, é um relacionamento ainda mais profundo com Jesus, no nosso coletivo aqui, a partir de um individual que é fiel ao Senhor. Porque Jesus, Ele nunca entrou em um ambiente e deixou igual, da mesma forma que estava. Porque a presença dEle não somente visita lugares, não é somente para uma visitação, mas para transformar realidades. Há pessoas que, sabe, querem um toque de Jesus, mas Jesus, Ele não veio somente para tocar algumas áreas, mas para governar todas as coisas. Então, quando colocamos Ele nesse devido lugar de governo, de centro, de prioridade, todo o resto se ajeita.
diante da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua fidelidade, daquilo que Ele é. Então, os seus atributos falam justamente daquilo que vai ser realizado através da sua presença e da sua verdade. E nós precisamos cultivar isso, não ansiar por uma visitação, mas pelo governo dele em nós. E dizer: Pai, nós não queremos que o Senhor somente faça mais uma visitação nós juntos por Ti, nesse lugar, mas que o Senhor seja o centro de tudo, e tome conta desse lugar, estabelecendo a sua presença, colocando o seu nome, a sua santidade, e nos marcando por completo. E como lemos no texto inicial, quando Jesus vem, uma casa ela é transformada. No 19:9, eu comecei a ler e fala: hoje veio salvação a esta casa. Observe algo aqui. Zaqueu, ele sobe numa árvore procurando Jesus. Ele tem essa atitude de subir numa árvore por saber que Jesus carregava algo que ele precisava, para ver Jesus. E quando Jesus ele entra no caminho de Zaqueu, o lugar que ele busca se relacionar com Zaqueu é em uma casa. É na sua casa, na sua intimidade, na sua vida, justamente reposicionando tudo aquilo que é necessário colocar em ordem. E quando Jesus ele entra, os valores mudam, as prioridades mudam, o dinheiro perdeu o trono e a generosidade nasceu. Uma vida foi completamente transformada, um novo caminho. Um homem que antes era conhecido como alguém que roubava do povo através dos impostos, agora se torna um homem generoso a serviço do Senhor, porque ele permitiu que Jesus entrasse e mudasse tudo. E muitas vezes nós estamos buscando um avivamento, um derramar do Espírito, mas ainda não permitimos que Ele entre e faça tudo novo em nós. Ainda tem muitas coisas que nós deixamos reservado do Cristo, do Jesus, pessoa, deixamos separado, áreas que a gente ainda não permitiu que Ele toque, que Ele transforme, porque Ele justamente quer reposicionar isso, nos colocar nessa rota que leva para o teu rio, para a sua presença. Então Jesus, quando ele toca a vida de Zaqueu, ele não muda apenas o comportamento, mas ele muda o coração por completo, ele muda de dentro para fora. Algo que foi mexido aqui dentro, que se converteu em ações ali que refletiam a realidade do Cristo. Você entende? Sim ou não? Então uma casa, ela não é transformada por uma nova decoração, por reposicionar somente os móveis de lugar, mas uma casa ela é transformada por uma presença diferente, que toma conta de tudo, que exala um novo perfume, um novo incenso suave, que é através da presença de Jesus. E é essa presença que Ele quer que nós estejamos cultivando a cada dia em nossos altares secretos, em nossos lugares de adoração, nosso lugar de oração, nos relacionando com Ele, permitindo que Ele mude os nossos corações de forma integral. Quando Ele toca, tudo é transformado. Tudo é transformado. E sabe o que é mais interessante? Se a gente for olhar nos últimos anos, quando a gente vê e procura por mensagens cristãs, a gente vê que muitas vezes a nossa geração, ela começou a colocar tanta coisa para deixar a mensagem de uma forma mais, como que eu posso dizer, cheia de adereços, cheia de frases, de coisas, sabe, impactantes, de informações, sendo que aquilo que é o básico, que é um relacionamento fiel com Jesus, nós estamos esquecendo. Nós muitas vezes esquecemos da pessoa de Jesus, que pode transformar tudo, e uma prova disso é que quando vem a aflição, nós muitas vezes não sabemos nem como orar para alguém que já disse: ei, eu posso curar, eu posso sarar, eu posso mudar toda a situação, eu sou dono de todo ouro e toda prata, eu que te sustento, sou eu que te alimento, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo. Essa é a realidade dele. E muitas vezes estamos falhando nisso.
não permitimos que Ele mude tudo. E talvez a sua casa, hoje, talvez você queira viver, sabe, um avivamento, um derramado espírito no coletivo. Talvez você ouviu as histórias de 2023 aqui, falando: Pai, faça algo novo aqui, faça de novo. Mas quando olha para dentro do seu interior, para dentro da sua casa, ainda há um relacionamento muito superficial com Cristo. Ainda há um relacionamento distante de Jesus, uma casa que ainda permanece com discussões, com ansiedade, com medo, com preocupações, com desgaste, com distância entre pessoas, entre irmãos, com os ouvidos muitas vezes emprestados para murmurações e lamentos, e o coração se tornando cada vez mais distante disso. E quando se torna distante desse relacionamento com Cristo, viver um avivamento se torna ainda mais distante. Você entende? E deixa eu te dar uma boa notícia, porque Jesus continua entrando em casas hoje. Ele continua entrando em nossas casas e fazendo tudo novo. Não foi só naquela época em que Ele caminhou no meio do seu povo, mas Ele continua entrando naquelas casas em que Ele está batendo na porta, está pedindo para entrar. Aquelas casas que entendem o que é estar no seu lugar secreto, sabendo que Ele nos vê em secreto. Aquelas casas que pedem para que Ele venha e mude tudo por completo, e estabeleça a sua presença e faça com que as gotas de chuva caiam no meio da sala. Ele continua fazendo isso. E nós temos provado, irmãos, de milagres aqui. Nós temos provado de tantas coisas. Olha quantos ventres nós vimos gerar nesses dias aqui, o Senhor fazendo as curas dele. Ele tem a sua maneira de fazer, mas nós precisamos insistir e falar: Pai, o Senhor já declarou, a sua palavra é a verdade, e nós oramos e confiamos na sua palavra, não no diagnóstico. E eu acredito de verdade que hoje é um dia de renovarmos esperança aqui nesse lugar. Não é à toa que nós terminamos cantando aqui Bendita Esperança, uma canção muito importante para mim, mas não é à toa que nós estamos aqui hoje declarando que Ele é a nossa bendita esperança, porque o Senhor irá renovar a esperança de muitos aqui hoje. Ele só está falando assim: vinde a mim, venham a mim, me permitam entrar, me permitam fazer tudo novo. Eu estou aqui, deixa eu entrar nessa casa, deixa eu entrar nessa vida. Ah, Jesus, faça tudo novo, Abba, Pai. Quando essas mudanças acontecem, a gente vê naturalmente um anseio aumentando, uma ardência no coração aumentando. Você quer entender uma coisa? Quando muitas vezes nós vemos um coletivo que, na hora da adoração, está um pouco frio, pode ter certeza que os altares ali, individuais, estão fumegando. Muitas vezes a nossa adoração coletiva, ela está refletindo isso, o que somos no lugar secreto com o Senhor. Todas as histórias de avivamento, irmãos, todas as histórias de avivamento falam de um povo que buscou o Senhor no lugar de oração, no secreto, viveu um avivamento pessoal ali, um anseio poderoso, e aí juntou com outras brasas que estavam queimando pelo Senhor, e aí Ele veio e estabeleceu a sua presença e tudo mudou. A gente vê esse anseio refletido na vida daquelas pessoas que viveram histórias de avivamento, como foi um pequeno gotejar aqui que nós vivenciamos. Em 1904, no avivamento do país de Gales, liderado por Ivan Roberts, a gente vê que bares eles começam a esvaziar, famílias foram restauradas, os homens que trabalhavam nas minas de carvão, eles mudaram a sua linguagem, tudo foi sendo transformado, os comportamentos foram sendo transformados pelo Senhor, porque Jesus começou a ser o centro de cada vida ali, de cada casa, começou a transformar cada lar e cada pessoa de forma individual.
o modo de falar começou a ser diferente, a forma de andar começou a ser diferente, as casas começaram a se reunir ao redor da presença, as minas de carvão começaram a ser impactadas sobre isso, e a história conta que os próprios cavalos, eles não entendiam os comandos daqueles homens, porque eles pararam de xingar, de falar palavrões, a forma de falar foi diferente, eles foram totalmente transformados, não eram mais os mesmos, porque Jesus era o centro de tudo, ele entrou naquelas casas e ele fez tudo novo, mas havia um anseio, não foi uma nova estratégia daquele povo traçada para que viesse a presença, não, foi Jesus entrando naquelas casas e naqueles corações, e é isso que nós precisamos entender, se nós queremos vivenciar um avivamento, não é que nós precisamos marcar um novo ajuntamento que vai culminar nisso, não cara, eu te dou a minha palavra, porque isso é a palavra de Deus falando, se você buscar o Senhor no secreto, e o seu quarto começar a vivenciar uma experiência com Ele tão poderosa, e seu coração estiver incendiado, cara, e isso juntando ao seu irmão do lado, isso juntando a sua família, casas de glória sendo incendiadas aqui, um povo com esse coração incendiado se juntar num lugar de oração, cara, não tem outra resposta que Ele não dê, a não ser estabelecer a sua presença, é a Bíblia falando isso, Ele vem, a palavra diz que Ele não rejeita um coração quebrantado, que Ele estabelece a sua presença no meio daqueles que têm temor, que anseiam por Ele, que louvam a Ele de todo o coração. Essa precisa ser a nossa forma de clamar por um avivamento, é aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva o meu coração, o que ainda precisa mudar no meu interior e na minha vida, para que o Senhor venha e faça tudo novo, e eu possa viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Sabe uma oração ainda mais preciosa? É: Pai, como eu posso desfrutar mais de quem Tu és e da Sua doce presença? Essa é a melhor oração que nós podemos fazer, acima de qualquer pedido por aquilo que Ele já prometeu, é: Pai, como que eu posso vivenciar mais do Seu coração? Esse anseio precisa nos tomar, irmão. Se há alguém aqui que não tem esse anseio presente, hoje é dia de renovar o seu coração e essa chama, porque Ele já disse que Ele não esmaga a cana quebrada e não apaga um pavio que está fumegando, mas eu creio muito que uma pequena centelha pode fazer esse fogo voltar a incendiar no seu coração. Esse precisa ser o nosso desejo, esse precisa ser o nosso anseio. E sabe o mais interessante? Quando nós desfrutamos de quem Ele é, da sua realidade, do seu poder, tudo isso vem junto. E aí Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. E é nesse momento que, quando Jesus vem, a doença ela não tem a palavra final. O diagnóstico médico não é a palavra final. Os exames não são a palavra final. Mesmo que sejam provas ali. Eu sou prova viva disso. Vocês estão ouvindo de alguém que não está de um lugar distante, mas que viveu curas no Senhor desde criança. E o mesmo Deus que me sarou, que me curou, Ele está aqui hoje. Renovando corações. Isaías 53:5 diz: pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Porque a cruz ela não traz apenas perdão, mas a palavra redenção ela significa comprar de volta aquilo que havia sido perdido. Então o pecado, quando ele vem ao mundo, ele atinge o homem no seu corpo, a sua alma, suas emoções, relacionamentos, a criação por inteiro. Mas a cruz, ela inicia a restauração sobre todas as coisas. É o proto-evangelho sendo cumprido ali, que da barriga da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aquele que viria restaurar todas as coisas, meu irmão. Então nós não
Entenda, nós não pregamos aqui um evangelho que ele nega a medicina. Pelo contrário, a gente faz o nosso papel, indo nos médicos, realizando os exames, vamos até onde a medicina pode fazer, mas existe um lugar, cara, que a medicina não vai, que é onde o trabalho dele faz tão bem com apenas uma palavra, com apenas um toque, com apenas um haja, com apenas um sopro. Nós não pregamos esse evangelho que nega a medicina, mas nós pregamos um Cristo que continua sendo Jeová Rafa. Nós continuamos pregando um Cristo que é o Jeová Rafa, um Deus que cura. Aquele que endometriose, basta um haja e é dissipada. Aquele que o cavernoma não tem espaço, Mateus. Que as artérias são refeitas, Pai. Que o Parkinson vai embora. Doenças respiratórias vão embora. Que reconstrói novos caminhos que sejam necessários para respirar, para o sangue fluir, seja o que for, a coluna se endireita, como foi no meu caso. O sopro de vida vem nos pulmões, coração volta a bater. Esse é o Cristo. Esse é o Jeová Rafa. Essa é a realidade dele. Leidione me compartilhou que também viveu uma experiência de quase morte, não foi? Meningite. E olha ele aí, adorando ao Senhor. E eu falei com ele, engraçado ter olhado para ele agora, que ele me compartilhou essa experiência dele de cura. Ele falando assim: pastor, eu fui curado, eu fui dado como morto praticamente. Tive meningite, quando eu era bebê, né? 2 meses. E o Senhor restaurou a sua vida. E domingo passado, quando ele estava tocando bateria, eu falei assim: Leide, eu vejo como se você estivesse tocando ali, como cada toque na bateria fosse o pulsar do coração do Senhor ali, que você estivesse replicando através do instrumento, cara. Então, aquilo que um dia foi dado como morto, foi gerado vida e estava proclamando o coração de Deus, cara. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Esse é o Jeová Rafa. Em Marcos 5, 25 a 34, fala a história da mulher do fluxo de sangue, não é? Uma mulher que ela vivia há anos, 12 anos com esse problema. 12 anos nos médicos, gastos, com vergonha, impedida de estar no templo, com isolamento. Alguém que estava desacreditada. Mas sabe qual é a diferença? Porque quando Jesus passou, sabe o que é interessante? Muita gente esbarra, mas ela tocou com fé. Muitas vezes estamos como esses na multidão. Jesus está passando no meio. Nós esbarramos nele, não percebemos de fato quem ele é, sua majestade. Mas tem alguém que toca em suas vestes, ao ponto dele dizer: peraí, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu vida. E muitas vezes nós estamos como esse povo. Nós estamos diante do lugar da presença. Nós estamos vendo Jesus tocar um lugar. Quando vem um diagnóstico, nós confiamos no diagnóstico. Quando vem uma notícia ruim, ela se torna uma verdade no coração. Sendo que Jesus está passando no nosso meio falando assim: cara, é só me tocar. Toca. Toca. E nós precisamos confiar no Senhor. Ah, Jesus. Nós queremos perceber o Senhor passando.
tocar em suas vestes, sermos sarados, Pai, transformados, aprender do Teu coração. Ah, Jesus, quando o Senhor vem, tudo muda, Pai, tudo muda, tudo muda. Vamos, aprenda a perceber Jesus, vamos. Quando Jesus vem, o caminho é alterado. Até porque ele fala em João 14,6, eu sou o caminho. Engraçado que quando Paulo, estava indo matar os cristãos, ele ainda era um homicida, um perseguidor, mas quando Jesus cruza o seu caminho, os seus olhos, em poucas horas um perseguidor se torna uma testemunha de Jesus. Porque quando Jesus ele entra, os destinos eles são interrompidos, ele transforma tudo, ele dá um novo caminho, ele tira a cegueira dos olhos, ele abre os olhos novamente para uma nova vida. E aquele homem que um dia foi um dos responsáveis por um apedrejamento de um amigo de Jesus, se torna uma fiel testemunha, uma carta viva até o fim de sua vida, podendo dizer, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu sou dado como oferta de libação ao Senhor. Quando Jesus entra em nossas vidas, não tem como a gente andar no mesmo caminho em que viemos até aqui. Mas precisamos nos tornar essas testemunhas ao ponto de que vejam a bondade de Deus, que vejam a glória do Senhor. Eu te peço muito que durante toda essa mensagem você olhe para o seu interior, que eu acredito muito que o Senhor quer falar algo no nosso interior hoje aqui, é transformar algo aqui, ó. E Ele quer refazer caminhos aqui. Sabe por quê? Quando existem pessoas que estão caminhando em direção ao desânimo, muitas vezes a culpa, a frieza, a distração, e esse é um grande perigo. O quanto as distrações têm nos tirado do lugar do Senhor. O quanto temos permitido que outros amores entrem no lugar do Senhor. E esses outros amores, eles não estão vindo mais como era na geração de nossos pais, em que vimos como, sabe, muito claro, aqueles pecados, chamados os pecados capitais ali praticamente. Hoje tudo tem se tornado uma distração que não tira dos olhos do Senhor. O nosso trabalho, os nossos afazeres, o preenchimento do nosso próprio prazer, do nosso bem-estar. Eu fiquei angustiado ontem quando eu vi uma notícia de um jovem de 22 anos, um jovem fisiculturista, um jovem esportista, que ele morreu literalmente dando sua vida para alcançar um físico perfeito por um esporte. Saiu um vídeo dele falando assim, eu não me importo em perder 10 anos da minha vida
para alcançar esse título. Infelizmente esse jovem ontem veio a falecer. Na hora que eu vi aquela notícia, eu falo com sinceridade, eu fui tomado por uma enorme angústia. Porque nós estamos vendo uma geração de jovens morrendo por causas tão fúteis, banais. Enquanto Ele nos chamou, jovens, fortes, como testemunhas. Olhamos mártires distantes, e a nossa geração está morrendo por um físico perfeito, uma conquista no trabalho, fazer o primeiro milhão, fazer, o seu nome ser conhecido. Onde estão aqueles que gastarão as suas vidas para que o nome de Jesus seja conhecido? Onde estão aqueles que não se acovardarão diante das pedradas, diante dos insultos, mas para que Jesus seja conhecido? Afinal, nós ouvimos: vocês serão odiados de todas as nações por pregarem o meu amor. Isso precisa trazer um alerta para a gente, como nós estamos vivendo, como estamos levando os nossos dias. O engraçado é que nossa geração, ela demora a perceber as coisas. Demora muito. Porque eu vi esses dias uma conversa de alguns pastores falando assim: não, mas glória a Deus, Vitória passou a ser a capital que não tem mais boate aberta, está tudo fechado, as pessoas não vão mais para a noite, para encontros noturnos, a Rua da Lama está cada vez mais, está minguando. Agora os jovens, eles saem para correr, eles saem para tomar café na praia, na enseada do Suá, eles fazem isso, aquilo, e não percebem que somente transicionou de uma paixão para outra paixão. E eu não estou falando que você não tem que cuidar do seu corpo, pelo amor de Deus, gente, do físico, da saúde, mas tudo se torna muito fácil, uma outra paixão no nosso coração. A gente participa de 30 corridas no mês, mas não participa de um encontro de oração. A gente faz dieta para ter um físico bom, mas não faz jejum para encontrar o Senhor. A gente investe tempo aprendendo IA, mas não gasta tempo lendo a palavra de Deus. Isso é, eu estou falando nós, tá? Nós. Não me tiro disso aqui. Eu estou sonhando em ver de novo uma geração queimando muito por Jesus, cara. Eu falei com meu irmão isso hoje. Esses dias eu vi de novo um documentário sobre o Jesus People, Jesus Movement, né? O avivamento de jovens que tomou os Estados Unidos, que decidiram ser testemunhas de Jesus e que queimaram de amor por Jesus, e as praias lotavam de gente indo ao batismo nas águas. O que falta para nós? Existem pessoas ansiando para conhecer o Cristo que está na sua vida e você muitas vezes ainda não revelou. Mas eu creio que o Senhor levantará cartas vivas aqui, testemunhas de Jesus, sabe? Olha, eu falo com sinceridade. Não ande mais sem uma porção para dar todos os dias. Sem seu coração estar cheio do Espírito, para quem cruzar o seu caminho, você apresente Jesus, cara. Quando a gente fizer isso, nós vamos ver tudo mudar ao nosso redor. A barbearia do Harrison vai lotar de gente ali querendo ouvir sobre Jesus à tarde, enquanto ele faz a barba dos irmãos, dos amigos. Um ambiente tomado pela glória do Senhor. Os nossos encontros, sabe, nas nossas casas. E a gente vai ter um momento de comunhão ali, mas o maior tempo vai ser gastando para ouvir o Senhor e cultivar um ambiente da presença. Os nossos trabalhos serão impactados por alguém que chega, e quando as pessoas veem, elas veem o Cristo sendo glorificado através de uma vida fiel. Alguém que caminha em santidade ao Senhor.
nesse momento, olhe para dentro de você e fale: Pai, quais são os amores que o Senhor quer? Não que eu remova, talvez alguns precisem ser somente reposicionados, outros removidos, mas Pai, quais são os amores que têm impedido que eu te veja, que eu tenha um relacionamento mais profundo contigo? Comece a se perguntar: Pai, sonda o meu coração. O que tem tomado o seu lugar, Senhor, no meu coração? O que tem tomado os meus olhos? O que tem tomado o meu dia a dia? O que tomou meu coração, que não me faz queimar como queimava antes? Há esperança sendo renovada aqui hoje. Há esperança sendo renovada aqui hoje. Renova em nós esse anseio pela sua presença. Renova em nós esse desejo pela sua glória. Nesse momento aí, ore e fale: Pai, renova as minhas vestes. Quero ser renovado em santidade ao Senhor, Pai. Renova o meu coração. Você, marido, fale: Pai, renove o meu casamento, a minha casa. Toque a minha casa com a sua presença.
Toca as nossas estruturas físicas, Senhor. Cura-nos, ó Pai. Ah, Jesus. Uma palavra aos casados aqui. Você quer ver o seu casamento se tornando um pedacinho do céu, como meus pais falam? Deixa ele ser o centro de tudo. Deixa ele ser o centro de tudo, de todos os diálogos, de todas as decisões. Você, jovem noivo, senti de falar algo para o jovem noivo aqui. Construa o seu futuro casamento no ambiente da presença. Quando você investe o seu tempo na presença do Senhor, vai por mim, tudo é colocado no seu devido lugar e seu casamento vai colher os melhores frutos. Porque você está buscando aquilo que é a prioridade, cara. Ele coloca tudo e eu sou prova viva disso. Você jovem, construindo sua vida, carreira de trabalho, estude, se dedique, mas que o centro da sua dedicação sempre seja a partir de um lugar da presença do Senhor. Seja alguém tão cheio do Espírito que até os seus estudos serão conduzidos por Ele. O seu trabalho, sabe, Ele faz tudo novo. Quando Ele vem, as promessas que Ele faz diante da palavra dEle, elas se tornam realidade. Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada será impossível. Deus, é engraçado que Ele ama trabalhar nesses cenários impossíveis, porque aí fica mais evidente que a mão dEle que fez isso. Sara, uma idade impossível para gerar. Ana, ventre fechado. Isabel, uma esperança encerrada. Mas Deus, Ele entra onde a natureza ela terminou, porque as promessas dEle, quando são feitas diante da palavra, elas não morrem. Elas só esperam o tempo certo. Ele faz gerar vida. A gente tem provado aqui disso, sim ou não? E aí, quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, nós precisamos viver como o salmista que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Nós não podemos deixar de glorificar o Senhor e viver uma resposta de fato a tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Percebam Jesus, não somente esbarrem nele, toquem nele, acessem o seu coração. Quando Ele vem, a identidade é transformada. Ele muda nomes. Abrão se torna Abraão, pai de uma grande nação. Jacó se torna Israel. Uma transformação poderosa que dá origem a um povo escolhido pelo Senhor. Simão se torna Pedro. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Nomes e identidades trocadas e declaradas diante de um propósito em que o nome dele é glorificado, em que ele nos permite ser participante do seu propósito, nos dá o privilégio de viver a sua história. Olha que impressionante isso, é isso que Ele faz, cara. E Ele continua mudando nomes e identidades aqui, mudando histórias familiares, mudando histórias em que paternidades foram quebradas ali, que torna você hoje um exemplo de pai segundo aquele que é o Pai amado, onde viu casamentos sendo destruídos ali até chegar em você, e a sua aliança sendo uma aliança centralizada no Cristo, mostrando uma nova linhagem dessa família. Sabe, é isso que Ele faz, cara. E o inimigo, o inferno, ele trabalha tentando definir você por aquilo que você já fez, pelo seu passado, por aquilo que sua história já vivenciou, sendo que Jesus, Ele te define pelo seu próprio propósito, pela sua palavra, pela sua verdade. Enquanto o mundo, tudo ao seu redor fala que você é aquilo que você faz, aquilo que você mostra, Ele
te chama pelo nome e diz que você é quem Ele diz que você é, quem a palavra diz que você é. A palavra dele é a verdade, transformando uma nova história, quebrando ciclos, trazendo novos convidados para a festa. Lembra da parábola da festa de casamento em que os convidados não vieram e o Senhor manda chamar os convidados novos para a festa? E novos convidados com história totalmente adversa são chamados para esse lugar na mesa, um lugar onde tem pão, um lugar onde tem cura. Assim como vamos nos assentar daqui a pouco diante da ceia do Senhor, um lugar onde Ele faz tudo novo, onde nos reunimos ao redor da sua presença, partilhamos o seu corpo, vivenciamos ali o seu sangue. É esse lugar que Ele nos chama. E quando Jesus vem, o sangue ele volta a fluir. Quando nós olhamos uma passagem que para mim ela é muito impactante e que eu acredito muito que nós estamos vivendo esse cenário, já há alguns anos nós temos falado isso aqui, em que nós vivemos como igreja hoje no Brasil, um cenário semelhante ao cenário de Ezequiel. Talvez não igreja no Brasil, mas uma igreja global, fora alguns focos hoje que nós vemos avivamentos, mas uma igreja que ela está vivendo como um vale de ossos secos, um vale de um amontoado de ossos de pessoas que um dia guerrearam num lugar alto, um dia serviram num lugar alto e caíram virando ossos num vale, um lugar tenebroso, onde não é agradável aos olhos, não é agradável de se estar, sem vida, sem movimento, sem esperança. Mas quando vem o soprar do Senhor e a fala dele, a palavra dele, ossos se juntam, nervos surgem, os músculos aparecem e o fôlego de vida entra. E assim se levanta um poderoso exército. Só que aí quando a gente olha para a gente, talvez a nossa vida está assim também. A gente não pode olhar para essa passagem olhando somente para algo coletivo, mas talvez a gente está vivendo como ossos secos, uma vida espiritualmente seca. Guerreamos num lugar alto, mas estamos sem esperança. E assim como o Senhor diz para Ezequiel, Ele fala assim: você crê que esses ossos podem ganhar vida e podem se levantar? Ele devolve ao Senhor falando assim: o Senhor pode fazer, tu podes fazer, eu sei que tu podes fazer. Aí os ossos começam a se movimentar, os músculos começam a nascer. Quando a gente olha isso, cara, o que é impossível para o Senhor? O que é impossível para o Senhor? Por que limitamos tanto o agir e poder de Deus? Por que nós limitamos tanto aquilo que é uma ação de alguém que tem o controle sobre tudo, Deus Criador? Nós limitamos o Senhor. Só que Ele ainda sopra. E quando Ele ainda sopra, tudo que estava morto volta a viver. E quando nós pensamos, gente, a história dos grandes derramares do Espírito, grandes despertamentos, grandes avivamentos, era sobre isso. Era gente reconhecendo que era pó, que era osso seco, que necessitava da vida de Deus, que necessitava do Senhor. Quando a gente olha Gales, era isso. Em Azusa era isso. Eram pessoas de várias classes sociais, pessoas diferentes, que reconheciam que necessitavam do Senhor e se reuniram em oração, oraram em suas casas pedindo: Pai, gera vida, sopra o teu sopro, faça voltar a vida novamente. Avivamento, ele nunca nasce de métodos de oração, mas nasce de anseio e fome.
Um despertar do Espírito não nasce, sabe, de um ajuntamento especial, um nome de uma conferência, um convidado que vem aqui, sabe, uma palavra diferente. Nasce de fome e anseio. E a minha oração é: Pai, aumenta a nossa fome e nosso anseio por Ti, para que não seja como cantamos agora, toque em nós mais uma vez, somente da boca para fora, mas seja um clamor de dentro dos nossos corações, que deseja verdadeiramente que Ele faça isso. Toque-nos mais uma vez, Everton, Léo, onde todo o resto das ansiedades, das preocupações, das dúvidas são aquietadas, cara, e a voz do Senhor nos faz nos levantar com fome e anseio pela presença. Uma fome e um anseio que muda todo o diagnóstico, Mateus. Muda a circunstância, cara. Coloca tudo em devido lugar. Uma fome e um anseio que traz descanso, Paulo, que renova as forças. É uma fome e um anseio, um convite àquele que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então é uma fome e anseio num lugar de descanso na presença dEle, num lugar de deleite. Você precisa lembrar de que esse lugar no Senhor é o lugar onde o salmista ele olha e fala: meu Deus, olha ali, a andorinha construiu um ninho para si aqui, o pardal ele encontra a casa. É nesse lugar que eu encontro os meus altares, os teus altares, Senhor. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Nasce de fome. É Jesus vendo esse anseio, decidindo tocar um povo faminto na casa do pão. Ah, Jesus. As histórias todas contam sobre isso. Em Herne Hut, quando a gente vê a história dos moráveis, um povo que ansiava pela presença, se dispõe a orar, e ele vê um anseio, de forma sobrenatural, faz um povo viver em oração por 100 anos, ininterruptamente clamando a Ele, diante da presença. É diante da presença, sabe? A gente precisa muito deixar que isso ganhe vida em nós, esteja entranhado em nós, porque os próximos meses e anos, gente, eles serão difíceis. Eu já falo aqui como um alerta para a igreja: os próximos meses eles vão ser meses de grandes distrações, meses de Copa do Mundo, meses de eleição, meses de grande debate, de grandes, sabe, de emoções afloradas, e na maioria das vezes vemos a igreja distraída nesse período. Mas que sejam meses em que, diante de tantas distrações, o Senhor encontre um povo na torre de vigia, o Senhor encontre um povo no lugar de oração, desejando a sua presença mais do que qualquer título de Copa, mais do que qualquer, sabe, resultado, mas que veja a glória do Senhor como centro de toda a sua busca. São meses aí que virão, que haverá muitas vezes medo, confusão, distração, excesso de informação, ansiedade, mas é nesse lugar, sabe, que José, ele entende algo no Egito, que ao redor da presença existe pão, existe sustento para sua casa, para sua família, tudo aquilo que parecia um cenário de caos, quando o Senhor levanta um povo preparado, se torna um cenário de sustento, um cenário em que tudo muda, um cenário de direção, onde há descanso, onde há óleo, onde há esperança. Ah, Jesus. Existe um lugar que você precisa permanecer, meu irmão, e você precisa permanecer ao redor da presença. É nesse lugar que Ele habita.
Salmos 22:3 diz: porém tu és santo e entronizado entre os louvores do seu povo. Ele está procurando aqueles que anseiam viver ao redor da sua presença. O Senhor está olhando para nós essa noite, procurando fome e sede. Querido. Quando Jesus vem, casas são restauradas. Caminhos mudam, promessas nascem, doenças são dissipadas, identidades são transformadas, o sangue volta a fluir, a esperança reaparece. É sobre o Cristo, não é sobre um aperfeiçoamento nosso, não é sobre técnicas novas, estratégias, planos que nós vamos fazer, é sobre o Cristo manifestando a sua realidade em um lugar. É o Cristo colocando o seu nome em um lugar onde há anseio e fome. Pai, nós não queremos apenas reuniões bonitas e cheias de explosão, de intensidade. Nós não queremos apenas emoções, nós não queremos apenas, um culto de domingo, uma noite de adoração impactante. Nós queremos você, Pai. Nós não queremos um derramado Espírito por aquilo que Ele gera de consequência. Nós queremos a pessoa do avivamento. Nós ansiamos por você, Jesus. Nós não queremos viver como aqueles que buscam somente dias intensos ali na presença, mas aqueles que constantemente estão no lugar de oração, estão se relacionando com o seu coração e pedindo: Pai, seja o centro de tudo. Transforma a minha casa, transforma o meu coração, transforma a minha vida, me faça uma testemunha do Cristo. Jesus, quando você vem, tudo é transformado, Pai. Tudo muda, Senhor. Olhe para o seu coração agora, vamos. Feche os seus olhos e olhe para o seu coração nesse momento. Comece a orar: Pai, o que precisa mudar? Quais são as paixões que eu preciso abrir mão? Aonde eu perdi o olhar de Ti? Aonde eu perdi aquele brilho, aquele anseio pela Sua presença? Comece a orar aí onde você está e fala: Pai, me perdoa porque eu troquei o tempo contigo para tantas outras paixões, para minha carreira, para obter recursos, no meu casamento, vivendo somente ali uma vida reclusa, sem a Sua presença. Mas transforme tudo a partir do seu coração, Abba, Pai. Seja o centro da minha aliança, seja o centro da minha vida, do meu trabalho. Vamos, olhe para o seu coração, não olhe para mim. Olhe para o seu interior nesse momento. É uma noite de renovo. Jesus.